Paz do Senhor, meus irmãos, com muita alegria e satisfação que voltamos mais uma vez a transmitir mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a lição de número 5 do nosso... Estamos estudando esse trimestre acerca da Igreja Eleita no livro de Efésios. E hoje estaremos estudando a lição de número 5, que vem falando acerca de libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O nosso textuário está registrado lá em Efésios capítulo 2, versículos 4 e versículo 5, que nos diz o seguinte: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A nossa leitura em classe está registrada em Efésios capítulo 2, versículos 1 até o versículo 10, que nos diz o seguinte: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também houve outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, nessa lição de hoje, estaremos estudando um tema muito importante, que vamos falar acerca da graça, vamos falar acerca da misericórdia e da bondade de Deus. E nós vamos ver se a gente consegue atender os nossos objetivos, que é a gente refletir sobre a nossa natureza pecaminosa, porque antes nós estávamos longe de Deus, mas agora nós fomos vivificados pela graça de Deus. E nós pretendemos informar os irmãos que a nossa salvação vem de Deus e não vem das obras, como alguns pensam. Então, a graça salvadora de Cristo é que nos garante a vida eterna. Iniciando a nossa lição, a gente gostaria de só trazer um retrospecto. Quando a gente lê lá em Romanos capítulo 3, do versículo 21 até o 23, a gente vai ver que todos pecaram e todos nós estávamos longe da presença de Deus. Por causa do nosso pecado, nós nos afastamos de Deus. Nós vamos ver que o pecado, ele afasta o homem de Deus e impede as suas orações. Então, se o pecado ele afasta o homem de Deus, qual é a consequência do pecado? Quando a gente lê lá em Romanos 6, 23, a gente vai ver que o salário do pecado é a morte. Em Tiago, capítulo 1, versículo 15, a gente vai ver também que a consequência do pecado é a morte. Porém, a gente vai ver também em Romanos 11, versículo 30 até o 32, que a compaixão divina, ela alcança toda a humanidade. Por isso é que nós fomos alcançados pelo favor que nós não merecíamos de Deus, mas Ele fez isso por nós. E por causa disso, nós fomos resgatados por Cristo. E por isso, nós precisamos agora refletir ao mundo como luz do mundo e como sal da terra, porque agora nós fomos alcançados por essa tão grande salvação.
A palavra de Deus, ela nos revela que nós fomos libertos do pecado por meio da sua maravilhosa graça divina. É por ela que nós fomos perdoados e nós fomos salvos da condenação eterna. Assim, em Cristo Jesus, nós já recebemos a vida eterna, já recebemos o direito à vida eterna. Quando nós lemos lá em Efésios capítulo 12, versículo 1 até o versículo 10, que foi o que foi lido na nossa lição, o apóstolo Paulo ele amplia o conceito da libertação do pecado, descrevendo como um favor não merecido dado por Deus aos salvos, a fim de que a nova criatura em Jesus desfrute de uma nova vida com o Salvador. Então a gente destacou neste texto que nós lemos três palavras que eu acho essenciais, que vão trazer a essência ou o resumo de tudo que nós lemos. As três palavras são a misericórdia, a graça e a fé. Primeiramente, vamos falar sobre a misericórdia, o que é, segundo o dicionário, o que a misericórdia representa, segundo o padrão bíblico. Então, misericórdia, ela significa basicamente um sentimento de compaixão e piedade. No português, a palavra misericórdia vem da junção de duas palavras, que no caso é miseratio, que deriva de miserere, e significa compaixão, e cordis, que significa coração. Logo, a misericórdia significa algo como coração compadecido, no sentido de ter compaixão pelo sofrimento e a dor de alguém. No sentido bíblico, a gente vai ver que a misericórdia de Deus, ela funcionou da seguinte forma: nós estávamos longe da graça de Deus e merecíamos ser condenados e ir para o inferno. Não fomos por causa da sua misericórdia. Deus não aplicou a sua justiça que nós merecíamos, mas ele teve misericórdia. E o que é a graça? A graça vem do termo latim, que é gratia, que significa benevolência, mercê, estima ou um favor que se dispensa ou que se recebe. No cristianismo, a graça é um dom gratuito de Deus ao homem no encontro transformante entre a criatura humana que é restaurada. A graça é um indulto. A graça e o indulto também são um mecanismo de clemência que extingue a punibilidade relativa a um crime comum. Que crime nós cometemos? O grande crime foi o pecado que nós cometemos. Lá atrás, em Adão, ele cometeu aquele pecado e todos nós nascemos nesse pecado. Por isso é que todos nós fomos afastados de Deus e a nossa condenação já estava determinada. Mas a graça de Deus nos alcançou, nos deu o indulto e a nossa culpa foi tirada. Foi tirada através do sacrifício de Jesus Cristo. Nós não merecíamos essa benevolência, mas a graça de Deus nos alcançou e nós não merecíamos, mas alcançamos. Diferentemente da misericórdia, que nós merecíamos o castigo e não fomos punidos por causa da misericórdia de Deus. E o que tem a ver a fé? A Bíblia nos diz que pela graça foi salvos por meio da fé. Então, primeiramente, a graça nos alcançou, mas nós só fomos salvos por causa da fé que nós abraçamos em Cristo. Então, para ter fé, é preciso compreender aquilo que você acredita. Sem compreensão, não há uma verdadeira fé. Logo, só há uma aceitação cega e sem utilidade. Alguém pode até explicar para você qual ônibus você precisa pegar, mas se você não compreender, não vai ajudar de nada. Ou seja, alguém pode até explicar o plano de salvação para você, mas se você não entender e não compreender pela fé e você não aceitar, não vai adiantar de nada. Mas graças a Deus que nós já entendemos,
já compreendemos e já aceitamos Jesus Cristo pela fé que foi transmitida através do Espírito Santo de Deus. Então, entrando na nossa lição, a gente vai ver que no tópico 1, a antiga natureza morta, nós estávamos presos a uma antiga natureza morta em ofensas e pecados. Quando a gente vê o apóstolo Paulo, ele começa lembrando que antes da regeneração, nós estávamos mortos em ofensas e pecados, e éramos, por natureza, filhos da ira. Então, antes de aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a nossa natureza era uma natureza má, porque nós estávamos mortos em ofensas e pecados contra Deus. Então, essa era a nossa condição antes de aceitarmos Jesus Cristo. Porém, quando aceitamos a Jesus Cristo, o que aconteceu conosco? A Bíblia nos diz que nos vivificou, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo aí do capítulo 2 de Efésios. Ora, a ofensa é um comportamento, um discurso que faz com que uma pessoa seja vítima da injustiça. Uma palavra que deprecia, que possui a capacidade de injuriar ou afrontar. Essa era a nossa condição. O nosso pecado injuriava e afrontava a Deus. O nosso pecado também, lembra que nós falamos que nós estávamos mortos em ofensas e pecados? Então, a ofensa nós injuriávamos a Deus. E o nosso pecado? O pecado, o que é? Nada mais é do que errar o alvo. Em vista disso, o homem, na sua natureza decaída, ele é diagnosticado como morto. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O homem sem Deus, ele é morto, considerado como morto diante de Deus. O conceito de morte aqui é de uma morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Então, as nossas ofensas de pecado se referem às atitudes erradas que nós adotamos na vida passada, mas que agora nós fomos regenerados em Cristo Jesus. Então, no capítulo 2, versículo 1, ele diz o seguinte: andaste segundo o curso deste mundo. Está no capítulo 2, do versículo 2, na parte B. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como o que nós praticávamos: a imoralidade, o furto e a mentira. E por que nós andávamos nessa situação? Porque nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Isso é uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre todos os poderes do mal. Nós estávamos sob o domínio de Satanás. Por quê? Porque até então estávamos mortos sem a presença de Deus. Então, o inimigo, ele dominava sobre as nossas mentes e sobre os nossos corações. Mas agora, já não estamos mais sob essa dominação. E que dominação era essa? Essa dominação indica que os agentes malignos, eles têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. O homem, enquanto não aceita Jesus Cristo, ele está sob essa dominação. E o apóstolo Paulo fala mais adiante, lá em Efésios capítulo 6, versículo 2, versículo 12, aonde ele vem falando que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, porém contra essas potestades, esses seres celestiais do mal. Então, nossa vida antes estávamos andando segundo o curso deste mundo. E com isso, nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Por quê? Porque quando Adão pecou lá atrás, a natureza humana tornou-se uma natureza corrompida. Então, nós agora ficamos inclinados para fazer o mal. Algo que já vem da
da natureza humana lá de Adão. E o que está incluído aqui nesta vontade da carne e dos pensamentos? Está incluído aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. E que desejos eram esses? Nós éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. A nossa condição diante de Deus era uma condição caótica. Nós éramos escravos e estávamos condenados à condenação e à morte eterna. Como escravo, o pecado dominava sobre as nossas vidas. O nosso Senhor era o diabo, era o pecado. Mas agora Jesus Cristo veio e nos libertou. Agora nós estamos livres do pecado e o nosso Senhor, ele além de nos libertar, ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus e nos garantiu a vida eterna em Cristo Jesus. E agora, como é que ficou a nossa situação? Nós fomos vivificados pela graça. A graça de Deus nos alcançou e por isso, através da sua misericórdia, nós não recebemos aquilo que nós deveríamos receber, mas fomos trazidos para junto de Deus. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo nos exorta que Deus ele é riquíssimo em misericórdia. Então, pelo seu muito amor com que nos amou, lá no capítulo 2, versículo 4, diz que ele agiu para conosco com misericórdia e compaixão, e que éramos indignos desse amor. Nós não fomos merecedores desse amor. Nós não fizemos nada para merecer este amor, mas Deus, ele é riquíssimo em graça e em misericórdia. E essa graça e essa misericórdia procede do seu grande amor com que nos amou, conforme a gente lê lá em João capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso nos levou à nossa salvação. Glória a Deus, porque agora nós fomos vivificados pela graça de Jesus Cristo. Então, se nós formos descrever as dádivas divinas concedidas aos salvos, o apóstolo Paulo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou quando nós estávamos ainda mortos nas nossas ofensas. Ou seja, mesmo não sendo merecedores deste amor, Deus nos vivificou juntamente com Cristo, isto é, nós nascemos de novo. Aquela nossa velha vida, a vida de pecado, agora ficou tudo para trás e agora nós nascemos de novo. Nós não estamos mais mortos, pois Cristo já deu a sua própria vida e vivificou a nossa vida. E nós fomos vivificados sem mérito algum, ou seja, nós não fizemos nada para conseguir isso. Tudo foi feito por causa da graça de Jesus Cristo. Glória a Deus. E quais os benefícios que nós alcançamos disso aí? Primeiro, ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. E quais são os benefícios? A ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Assim, o pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Portanto, a fé é a atitude da nossa dependência e confiança em Deus. Ela é como se fosse o sangue espiritual do crente. Sem fé, o crente não consegue adorar a Deus, não consegue agradar a Deus, nem consegue aceitar a Jesus Cristo. Mas quando ele aceita Jesus Cristo, o escritor ele compara como se fosse o sangue espiritual do crente, a nossa fé.
Outra coisa, a nossa salvação, ela não vem das obras. Por que não vem das obras? Para que a gente não comece a afiar, querer se gabar, achando que eu fiz isso, eu fiz aquilo, por isso eu mereço a salvação. Tem uma religião por aí que diz que as pessoas, elas precisam praticar as boas obras para que elas venham para que elas venham alcançar a salvação. Onde diz que sem caridade não há salvação. Mas não é isso que vem a salvação. A salvação vem em aceitar a Jesus Cristo e nós não temos mérito nenhum. Embora a salvação não dependa de obras humanas, porque pela graça foi salvos por meio da fé, como está escrito, todos os salvos em Cristo devem praticar as boas obras. Então, nós não fomos salvos por causa das nossas obras. Porém, uma vez salvo, precisamos praticar as boas obras. E a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Essa bênção é concedida a todos os que recebem a Jesus Cristo como seu Salvador. Então, por meio da graça, Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos. Quais são? A salvação ou a perdição. A sua liberdade, ela não foi eliminada e a graça pode ser revestida. Então, não é porque eu aceitei Jesus Cristo que eu perdi o livre-arbítrio, não. Tem gente que, mesmo tendo aceitado a Jesus Cristo, ele pode perder a salvação, desde que ele não queira seguir a Deus. Deus não imputa ao homem aquele negócio assim, não, vai ter que seguir. Não, o homem segue se quiser. Mas se ele seguir, e for fiel até o fim, ele alcança a salvação. Se ele perder pelo meio do caminho, então ele perde a salvação. Então, de tudo que nós vimos neste capítulo, tudo que nós vimos agora nesta lição, a gente viu que 3 palavras são essenciais para nós neste capítulo que nós lemos, no capítulo 2, do versículo 1 até o 10. As 3 palavras que se destacam são a graça, a misericórdia e a fé. Então, como a salvação é uma realização divina, todos nós fomos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Antes da regeneração, nós éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Mas por um ato de amor divino, por meio da sua graça maravilhosa, nós nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação foi nos concedida independente das nossas obras. Então, a partir da nossa salvação, nós passamos a praticar as boas obras e precisamos praticar as boas obras para que todos glorifiquem a Deus, nosso Pai, e que o mundo possa ver Jesus Cristo em nós. Então, que essa graça, esse amor, continue abundando em sua vida e em seu coração. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.